A grande bomba relógio que o Brasil representa finalmente foi acionada. Esta panela de pressão, que vem cozinhando em fogo lento há muito tempo, está agora prestes a explodir, porque as suas válvulas de segurança republicanas estão sendo rigorosamente lacradas. Por isto, as forças revolucionárias estão hoje se reorganizando de maneira ameaçadora, quando aqueles que, já acostumados à marginalidade, sentem-se mortalmente ameaçados e começam a falar de resistência, no fundo podem estar querendo dizer muito mais do que isto. Com o final da Guerra Fria, cada vez mais as soluções sociais foram se estreitando, e os novos cenários, não raros sob a promessa de militarização, são sentidos como altamente ameaçadores para o trabalhador e para as chamadas minorias. As grandes cidades tornam-se cada vez mais verdadeiros caldeirões sociais, cozinhando-se sabe-se lá que espécie de poção explosiva. Contudo, o risco das coisas saírem do controle é total, podendo desembocar numa guerra civil e das mais cruéis que se possa imaginar, porque o ceticismo estará então de mãos dadas com o desespero. Nunca é demais lembrar as palavras do escritor e jornalista francês Georges Bernanos, ao afirmar que o Brasil é um lugar maravilhoso, mas infelizmente está destinado a ser palco da mais sangrenta das revoluções. Os recentes pleitos eleitorais sugerem a fragilidade da democracia e da própria república. No Brasil, as eleições de 2018 sacudiram a consciência das esquerdas, ao dar-se conta de que estavam perdendo espaço junto às camadas sociais. As igrejas populares sempre se movimentaram entre os pobres, mesmo com intenções dúbias. Da mesma forma que o discurso da direita também tem o poder de tocar o povo, inclusive aquele de teor mais fascista. Quando o socialismo real desabou no Ocidente, as esquerdas passaram a abraçar todas as causas marginais em busca de fortalecer a sua posição. Não se deram conta de que, com isto, poderiam estar investindo numa espécie de elitismo, já que boa parte das chamadas minorias comportamentais estão capilarizadas por todas as classes. Com isto, as esquerdas seguiram ignorando o povo carente e quase se limitaram às universidades e aos sindicatos. E agora a existência dos próprios sindicatos está ameaçada, baluartes que eram para a sobrevivência das esquerdas ortodoxas. Querem alguns que o recente lapso de ascensão social das camadas mais pobres teve o efeito de trazer a consciência das chamadas classes emergentes mais para a direita, pelo fato de terem mais recursos, quando, na verdade, o que mais teria pesado foi a fragilidade das medidas econômicas então implementadas pelas próprias esquerdas, apenas para assegurar o seu curral eleitoral, produzindo com isto rancor e frustração. E agora as esquerdas estão acordando, diante da ascensão das políticas radicais de direita, percebendo a necessidade de voltar a olhar para a população realmente necessitada. Nós criamos grupos que foram às periferias para discutir. E é muito interessante ouvir qual foi o resultado. É importantíssimo também que a gente diga o seguinte, que essa campanha seja feita no Rio de Janeiro, junto às comunidades que estão sendo vítimas diretas da intervenção militar, ou seja, as comunidades das favelas. A penetração das bandeiras minoritárias nas esquerdas já vinha incomodando uma certa ortodoxia socialista,
que desconfiava que, a médio prazo, isto poderia debilitar as suas causas. Tal coisa foi observada nos debates ocorridos no começo do ano eleitoral de 2018 entre o atual representante máximo do movimento LGBT e um renomado intelectual comunista, para quem, na prática, as esquerdas se traíram ao serem manipuladas pelas agendas marginais da própria burguesia. É o Rui Costa Pimenta virando para a esquerda, para a sua militância e falando: vocês abandonaram os pobres, vocês abandonaram os trabalhadores, vocês abandonaram o seu João, que vai trabalhar de dia e de noite, chega em casa e não quer ver o filho sendo transformado por causa de uma escola. Em suma, as esquerdas tradicionais estão reconhecendo que a mistura indevida de agendas representou um tiro no pé para as classes operárias. O que resultará, então, destas novas orientações sociais? Acaso uma nova aproximação com a população carente, independente dos sindicatos, poderá avizinhar ainda mais as chamadas forças sociais com o crime organizado, apontando para uma colombização do país? Os atentados a políticos já vêm dando sinais nesta direção, e os vínculos entre o crime organizado do Brasil com os do Paraguai e da Colômbia também têm sido já estabelecidos. E como a sociedade reagirá a tudo isto? Certamente a polarização é uma tendência, já observada em nossos dias, e isto pode ser levado até muito adiante. Será que o país se arriscará a colocar tudo a perder através de uma radicalização de destino incerto? E até onde se poderá levar a chacina étnica desde há muito promovida pelas forças da repressão? Algumas profecias populares também embalam a nação. O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. Guerra civil. O que ocorrerá a este país, então, quando finalmente o morro descer e não for carnaval? Será que alguém ainda poderá escapar desta maré? Talvez as coisas saiam do controle e sequer se poderá prever o alcance final de tudo. Acaso as Forças Armadas poderiam enfrentar uma intifada radical, ou até coisa bem pior, espalhada por toda a nação? No entanto, os estrategistas do sistema conhecem muito bem o risco de desestabilizar um país que, sozinho, alimenta hoje cerca de 20% da população mundial, além de todo o resto que contribui economicamente. Para não falar do problema ambiental cada vez mais sensível, e onde o Brasil também tem um peso mundial importante. É possível que, conhecendo o papel estratégico do Brasil, o incêndio rapidamente se alastre por outros países em situação mais ou menos semelhante, onde as questões sociais, culturais e raciais também estejam mais ou menos críticas, além da ocorrência de forças simpáticas e contrárias à insurgência nacional para combater localmente no conflito. Conciencias para los que no piensan igual que tú, hay desaparición, tumba orejas, para los que no seguimos el camino que dictas tú, y es que no nos conformamos con limosnas ni migajas, y eso es lo que ofreces tú, queremos más que tus falsas promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú, no, 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 no. Talvez a desestabilização alcance o seio das próprias sociedades desenvolvidas. Afinal, o mundo anda bem dividido em suas tendências radicais. O mundo todo caminha para uma imensa confrontação
destes grandes maciços sociais que são a classe operária e a burguesa mundiais. O estopim final deste conflito, local ou mais ou menos generalizado, poderia ser até uma guerra externa nas vizinhanças, coisa que tem sido aventada pelas forças que chegaram ao poder em 2018. Comumente, as grandes revoluções internas nascem após ou ainda durante o próprio calor de alguma guerra exterior em que um país se envolveu. Convém, no entanto, fazer uma análise criteriosa da nossa situação e também das nossas possibilidades, para não corrermos o risco de acender o pavio de algo assim tão imprevisível e perigoso. O caos latente sempre traz um potencial de renovação, velando muitas vezes a oportunidade de surgirem gloriosas novidades. Então, a sabedoria trata de evitar que o pior aconteça, agindo a tempo para buscar uma alternativa sadia para todos. Como disse Antônio Carlos Jobim, o Brasil não é para iniciantes, e certamente tampouco para aventureiros. Um país muito plural e complexo precisa ser conduzido de forma criteriosa, sob pena do seu caos endêmico sair em algum momento totalmente do controle. E quando buscamos respostas para a crise brasileira, não estamos sendo oportunistas, pelo contrário, tratamos de ser isentos e científicos, no sentido de nos basear em exemplos e modelos históricos. Mas por que o Brasil é um país assim tão complicado, sobretudo para o seu próprio povo? Para começar, existe o grande desafio da diversidade racial, especialmente em função da ampla escravidão ocorrida. Ao mesmo tempo, existe o neocolonialismo de base protestante, onde o mundo católico foi reservado à servidão mundial, sobretudo a América Latina, assim como setores dos países africanos e asiáticos. Por fim, existe a ampla dimensão demográfica e também territorial, o que se resume no velho desafio do gigantismo ou do amorfismo. E ainda cabe mencionar a geografia tropical, que para certas correntes filosóficas seria inadequada para a civilização, ainda que o passado das Américas já tenha contestado isto firmemente. Desde já, porém, queremos deixar claro que não estamos propugnando aqui nenhuma falsa solução incerta ou de longo prazo, como poderiam ser a miscigenação exclusiva, o ecumenismo radical e o separatismo real. Chamamos a tudo isto de escapismo, como sendo agradável para alguns na aparência, mas amargo para todos na essência. O caminho real sempre será aquele do equilíbrio das coisas. Então, o que se poderá fazer neste caso? Como enfrentar tais imensos desafios? É sempre útil fazer uso da história ou da experiência das nações. Apreciamos comparar o Brasil a certos países antigos com os quais guarda semelhanças, como foi o caso do Egito, situado numa complexa encruzilhada histórica e cujos dramas de fundação estão presentes nos seus mitos. Soluções semelhantes foram encontradas pela Índia, cuja história nos seria talvez mais familiar. Vamos então a uma comparação com este país, mencionando questões que já são, aliás, bem conhecidas nossas, a saber: dimensão territorial, diversidade racial, pluralidade religiosa e geografia tropical.
e como a Índia começou a resolver então os seus problemas precocemente. Se tratou de solucionar o problema já na antiguidade através da migração interna, quando os povos ários, geralmente também considerados invasores, teriam empurrado as populações nativas negroides, os drávidas, mais para o sul do subcontinente indiano. No Egito, algo semelhante aconteceu com as chamadas Duas Terras, que mais tarde foram unificadas política e territorialmente através das campanhas do general Menés, depois o primeiro faraó egípcio. Este livramento social permitirá superar a segregação racial e a desigualdade social no país. A segregação e a desigualdade produzem uma violência endêmica que jamais terá solução, sendo todavia ocultada pelo falso mito da democracia racial. As pessoas tendem a esquecer o quanto as suas próprias histórias estão intimamente ligadas às migrações, se não pessoais, certamente a dos seus antepassados, em busca de melhores condições de vida e na esperança de ver os seus sonhos florescerem. A grande realidade é que, de várias formas, estes procedimentos também vêm sendo realizados no Brasil desde muito tempo, atenuando conflitos raciais e culturais. Enfim, todo o nosso assunto é sobre respeito, dignidade e autopreservação, empregando recursos tradicionais que sempre auxiliaram a humanidade a existir e a seguir evoluindo, desde as suas mais remotas origens. Tinha-se então estabelecido entre nós um certo quadro colonial de distribuição demográfica, oriundo da primeira grande onda de exploração do país que levou o trabalhador para o interior, mas que o êxodo rural mais recente vem tratando de reverter para desabono dos próprios migrantes, criando situações cada vez mais caóticas nas cidades brasileiras, cuja população já concebe a insegurança como o seu problema capital. A grande resposta universal, de caráter também emergencial, será então retomar este processo de translado demográfico de maneira sistemática, incentivando as migrações para longe das regiões litorâneas e das suas cidades inchadas, através da oferta de condições mais salutares e esperançosas de vida. O ser humano não nasceu para viver em formigueiros, da mesma forma como não o fez para se isolar. O equilíbrio é a grande norma e meta universal. Não obstante, tampouco estamos propondo que se realize tudo isto através de uma reforma agrária pura e simplesmente. Apesar da ampla territorialidade brasileira, a questão rural sempre foi coisa complicada neste país. A proposta seria mais urbana ou antes rururbana, através da criação de muitas pequenas cidades planejadas, com vocação rural inerente, capazes de se autossustentar. Caberá apenas evitar o excessivo isolamento, e onde o importante será começar, contando que os próprios núcleos, uma vez consolidados, poderão contribuir para o nascimento e a multiplicação de novas cidades. Uma referência que vem à mente seria em relação aos kibbutzim israelenses, pioneiros na criação do Estado de Israel,
de inspiração socialista nas suas origens e hoje transformados em empresas capitalistas. Os migrantes locais deverão enfrentar os seus próprios desafios, inclusive de encontrar eventualmente terras pouco propícias para a agricultura, onde aprenderão a tirar o máximo de proveito com o mínimo de recursos. As iniciativas brasileiras poderão abranger um sentido político de defesa das fronteiras, como ocorreu com os kibbutzim, sem a isto se reduzir contudo. Diversas forças sociais poderão ser arregimentadas para compor estes esforços, inclusive aquelas que almejam simplesmente uma sociedade mais justa. Existem segmentos voltados para uma visão de futuro, desejosos de lançar-se em novas aventuras sociais. Este setor conflui ou se interpenetra com os ambientalistas, que desejariam criar ambientes mais seguros contra as mudanças climáticas em curso, servindo como laboratórios para as sociedades de amanhã. Algumas dessas novas cidades poderão ser individualizadas culturalmente, reunindo pessoas de confissão comum, por exemplo. Muita gente hoje em dia busca esta condição, afastada daquilo que entende como degeneração cultural. Enfim, vários estímulos, para usar uma expressão de Skinner, poderão ser agregados em favor da construção de uma sociedade saudável e idealizada, prêmio de quem ousar dar este importante passo na direção dos novos tempos e em favor de outras regiões do país. Estas medidas de viés tradicional não serão adotadas pelos modernistas em geral, e sim pelas pessoas realmente interessadas no melhor para a sociedade e o país. A melhor forma de se defender e de combater as pretensões materialistas é esvaziando o seu discurso caótico que busca ora oprimir e ora desconstruir a sociedade, através da disposição de medidas superiores às falácias, às ilusões e aos paliativos que apresentam. Nós mesmos somos porta-vozes de um modelo completo e original de sociedade para o amanhã, que estamos chamando também de civilização crística, em função das suas profundas raízes cristãs, franciscanas inclusive, assentadas no tripé espiritualidade, fraternidade, ecologia, e voltada para uma existência equilibrada e das mais amplas perspectivas existenciais. Nesta sociedade do futuro serão desenvolvidos os novos potenciais da humanidade que os ciclos emergentes do mundo reservam. Podemos denominar a este modelo como uma cosmocracia, a distribuição territorial dos diferentes grupos identitários, algo universal, enfim, e presente nos mitos, na história e nas profecias. As pessoas nas grandes cidades encontram-se em estado de cativeiro branco, especialmente os mais pobres e desfavorecidos. Vez por outra, as pessoas necessitam se libertar destes ambientes opressivos, para que a sociedade possa seguir avançando no seu destino maior. Procure então compreender a amplitude, a generosidade e a sabedoria das propostas aqui apresentadas, com todo o seu viés histórico e renovador. São recursos tradicionais e universais, fomentando a unidade dentro da diversidade e vice-versa, seguindo a premissa cósmica ou ordenadora de um lugar para cada coisa e uma coisa para cada lugar. Afinal, o ideal da democracia racial deve ser trabalhado com muito critério, e isto passa pela disposição objetiva de bases sociais dignas para todos,
para além dos direitos meramente simbólicos que a democracia formal oferece. Somente assim o país poderá voltar a reencontrar o seu próprio destino, graças à adoção de uma das mais sábias e tradicionais medidas, que é a migração e a reterritorialização. É difícil até mensurar o quão importante tal coisa tem sido para a humanidade através dos tempos, mas poderá ser o caso de recordar que a própria evolução humana, desde a formação das espécies mais primitivas, esteve diretamente associada às migrações cíclicas. Provavelmente, todos os seres humanos hoje somos frutos de um equilíbrio entre migrações e assentamentos, sempre que uma e outra coisa se fizer possível ou necessária.